Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acredite, espere. Quem está vivo acredite, veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ
o dia. Quércio Jones, Quessinho, compromisso com a verdade. Quércio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Quércio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. O vidente Carlinhos prevê eliminação do Brasil na Copa e a ausência de Neymar. Carlinhos Vidente acertou em relação à lesão do craque da seleção brasileira. No dia 21 de fevereiro, o vidente Carlinhos participou de um programa da rádio Transamérica Pop e já tinha falado sobre a sua previsão a respeito da Copa do Mundo. Ele disse que Neymar ficaria de 5 a 7 meses parado por conta de uma lesão e que jogaria no máximo 2 jogos da Copa do Mundo. Ironicamente, a previsão da contusão do atacante brasileiro se cumpriu. Neymar machucou no dia 25 de fevereiro durante a partida entre o PSG e o Olympique de Marseille pelo campeonato francês. O craque sofreu uma entorse no tornozelo direito, sem rompimento de tendão e uma fissura no quinto metarso do pé direito. Lembrando que o mesmo também teria prenunciado a queda do avião da equipe da Chapecoense em 2016 e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o vidente Carlinhos, o técnico Tite não poderá contar com o camisa 10 Neymar. Além de prever a ausência de Neymar na Copa, Carlinhos Vidente disse ainda que o sonhado ex não sairá este ano. Segundo ele, a campeã será novamente a Alemanha. A entrevista exclusiva ao portal RIC+, realizada nesta quinta-feira, 21 de junho de 2018, em um hotel em Curitiba, o vidente Carlinhos voltou a falar de sua previsão, a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da Rússia, e disse que Neymar deve jogar no máximo 3 partidas do Mundial, 2 já foram. Segundo a previsão do adivinho, a seleção brasileira vai ser eliminada por um país que não estava presente na Copa de 2014. Se a previsão deles se cumprir, esses seriam os possíveis adversários do Brasil: Islândia, Peru, Egito, Suécia, Tunísia, Senegal, Marrocos, Arábia Saudita, Panamá, Dinamarca, Sérvia e Polônia. Entenderam? 22 horas com 25 minutos. Sobre Neymar, o vidente que já havia previsto que o craque iria se machucar antes da Copa, afirma que ele deve jogar apenas 2 partidas desse Mundial. Se jogar a terceira, vai jogar baleado, disse Carlinhos. O adivinho ainda previu um futuro feliz para o relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine. Segundo ele, o jogador e a atriz devem ter uma filha juntos. Essa seria a única boa previsão para o craque Neymar
até o momento. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 22 horas com 27 minutos. Ruas são interditadas no centro de Campos dos Goytacazes por risco de desabamento de prédio. Partes das paredes do antigo Hotel Flávio já caíram sobre salas e colocam em risco cartório e estacionamento. Caminhonete de empresário roubada em frente de casa, em Campos. Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 26 de junho de 2018. Supremo Tribunal Federal manda soltar ex-ministro José Dirceu. Traficantes são presos com drogas que seriam vendidas no Parque Aurora, em Campos dos Goytacazes. Na raça, a Argentina vence a Nigéria e enfrenta a França nas oitavas da Copa. Peru perde para a Austrália, França e Dinamarca empatam. Tite lembra choro na estreia pela seleção e confirma a equipe titular. Moradores denunciam ponto de táxi clandestino da rua Doutor Beda, em Campos dos Goytacazes. Corolla capota e atinge outros carros na Beira Valão, em Campos dos Goytacazes. Dois presos com arma, drogas e mulher detida com material de jogo em Campos. Cesta básica apresenta alta de 6% em Campos dos Goytacazes. E atenção! Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Assalto a ônibus em Macaé termina com 2 presos e pistola apreendida. Ministério Público do Rio de Janeiro requer intervenção judicial e a dissolução da FETranspor. Acidente entre moto e caminhonete na Campos Farol. CNJ proíbe cartórios de registrar união estável poliafetiva. Incêndio destrói carrinho de hot dog na Princesa Isabel, em Campos. Preço médio da gasolina cai pela terceira semana no país, diz a ANP. Na semana encerrada, em 23 de junho, o preço médio ficou em 4,538 por litro. Colisão entre duas motos deixa uma pessoa ferida em Campos. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro atropela Tribunal de Contas do Estado e vota contas do governador Pezão. União antecipa 13º salário na próxima terça-feira. Depósito da primeira parcela da gratificação sairá na segunda-feira por servidores da administração direta, autarquias e fundações. 22 horas com 31 minutos. Horário brasileiro de Brasília. O seu principal programa jornalístico Verdade da Internet é aqui,
no KJ O Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. 'Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. 22 horas com 32 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. Chikungunya, 470 novos casos em Campos em menos de 24 horas. Cidade vive surto epidêmico e a população precisa redobrar cuidados. GBM proíbe exibição de Brasil e Sérvia na Avenida Princesa Isabel. Resultado de DNA comprova que ossada encontrada em São Pedro da Apuana é de caminhoneiro. (22 horas com 33 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. Coagro espera a melhor safra da cana-de-açúcar dos últimos 4 anos. A aposta será no etanol por conta da tendência dos mercados internos e externos. Copan aguarda proposta de donos para definir destino do Hotel Flávio. Risco de desabamento de prédio foi tema da reunião da nova diretoria do Conselho. Campos registra 1.594 casos de chikungunya até o momento. Lei que proíbe sacolas plásticas descartáveis no estado do Rio de Janeiro é sancionada. Proposta obriga a substituição por bolsas reutilizáveis ou biodegradáveis e cobrança de até 6 centavos por unidade. 22 horas com 34 minutos agora, seu principal programa jornalístico, Verdade da Internet, KJ O Dia. E atenção... Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Câmara com Renatinho, LDO aprovada. Samba e não há impostos. A sessão da Câmara desta terça-feira contou com a primeira participação do vereador Renatinho do Eldorado, do PTC, que assumiu a vaga deixada pelo suplente Beto Cabeludo, do PTC também, que por motivos profissionais não assumiu a cadeira, antes ocupada por Carlinhos Canaã e Tiago Virgílio, ambos do mesmo partido, condenados em segunda instância na Operação Check-in. Renatinho agradeceu a oportunidade de estar realizando um sonho antigo e pelo qual lutava há muito tempo. Os demais vereadores deram as boas-vindas ao novo colega. Olha, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, foi aprovada em segundo turno por unanimidade, seguindo o que já tinha acontecido na sessão anterior. E atenção... 22 horas com 35 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade.
Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Seu programa jornalístico Verdade da Internet é KJ O Dia, 22 horas com 38 minutos. Quero aqui abraçar meu amigo Vaguinho da Alfa Telecomunicações, que tem a sua melhor internet, e Vinícius da Chiptec Informática, os melhores produtos para consertos de computadores e em geral. Vinícius da Chiptec Informática e meu amigo Vaguinho da Alfa Telecomunicações. Messi marca e Argentina se classifica em jogo dramático. Equipe sul-americana vence a Nigéria por 2-1 e vai encarar a França nas oitavas de final. Milagre mundial, imprensa argentina comemora. Como a decisão de soltar José Dirceu afeta o caso de Lula? Situação dos dois é semelhante, mas caso do ex-presidente será analisado no plenário. Segunda turma mandou liberar ex-ministro. Gleisi comemora notícias alvissareiras do Supremo Tribunal Federal, mas critica a manobra de Fachin contra Lula. Segunda turma invalidou busca e apreensão realizada no apartamento da senadora. Pedido de prisão do policial provocou crise na defesa de Lula. A estratégia dividiu Sepúlveda pertence ao Cristiano Zanin. Olha, talvez o Brasil esteja no subestimado. Lateral esquerdo Corovai fez longa carreira no Manchester City, atua agora na Roma. Menino de 12 anos comprou fiado uma camisa amarela e escreveu o nome de Coutinho. Morador da Vila Cruzeiro recebeu vídeo do meia da seleção direto da Rússia. Tite tenta mostrar que não há crise antes de jogo decisivo. O técnico busca palavras que possam descontrair o ambiente com imprensa e jogadores. Canarinho Pistola mata brasileiro cordial. Se souber conciliar indignação com transformação e mobilização, o mascote vai longe. Brasil repete time da segunda rodada contra a Sérvia. Treinador mantém para amanhã os titulares que iniciarão a partida contra a Costa Rica. Coutinho, emoção com criação vestindo camisa desenhada. Imagem de morador da Vila Cruzeiro que escreveu à mão no nome e o nome do jogador, chegou até ele pelas redes sociais. 22 horas com 41 minutos. Olha, Tribunal de Contas da União vê irregularidade em decreto dos portos e encaminha caso à PGR. Medida está no centro de inquérito contra Michel Temer no Supremo Tribunal de Contas. Falta reparação efetiva pela tragédia de Mariana. Fundação não pode ser mais um biombo.
através do qual responsáveis pelo desastre se escondem. Geraldo Alckmin comemora 30 anos do PSDB em evento esvaziado. Tucano disse que não fará aliança de qualquer jeito ao responder sobre o PR e Bolsonaro. Para especialista, Bolsonaro terá dificuldade para explicar a aliança com o PR de Valdemar. Aliança, porém, que o tempo de TV e vice evangélico pode compensar desgastes. Ciro vai a Pernambuco tentar conquistar apoio do PSB. Estado é o principal entrave à formalização de uma aliança nacional entre o PSB e PDT. Antes rivais, Edmundo e Romário passam a ser companheiros de partido. Ex-mulher de jogador vendeu casa a senador por 6 milhões e 400 mil, mas até hoje mantém imóvel em seu nome. Veja os salários dos presidentes de Vale, Bradesco e Itaú. Executivo da mineradora foi o que recebeu a maior remuneração entre os grandes empresas no ano passado. Você veja, confira no O Globo. O presidente da Vale embolsou um quinto dos ganhos de Neymar em 2017. Murilo Ferreira ficou 5 meses no cargo. Só de verba rescisória foram 39 milhões de reais. Esse futebol, ele movimenta muito dinheiro, não é verdade? Olha, 22 horas com 43 minutos. Horário brasileiro de Brasília, KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. Agradecer a você a presença, a audiência e o carinho. Muito obrigado. 22 horas com 43 minutos agora. Hoje, terça-feira, 26 de junho de 2018. Câmara aprova. E atenção. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala.
Quesinho. Quécio Jones. Fala Quesinho. Comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Fala Quécio Jones. Fala Quesinho. Fala Quesinho. Fala. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia. Fala Quécio Jones. Fala Quesinho. Fala Quesinho. Fala. 22 horas com 49 minutos agora. Horário brasileiro de Brasília. KJ O Dia. O seu principal programa jornalístico verdade da internet. Tudo que acontece no Brasil e no mundo. Você fica por dentro e sabendo aqui agora. Tudo que acontece na política, na polícia, na sua cidade, na sua região, você fica por dentro agora no KJ O Dia. E atenção! Fala Quécio Jones! Fala Quesinho! Fala Quesinho! Fala! Continuar seguindo as matérias, manchetes do dia de hoje, tudo o que acontece nos principais jornais, tudo que aconteceu, que virou manchete, virou notícia no dia de hoje, você fique por dentro, você fica atento agora no KJ O Dia. E atenção! Quécio Jones. Fala Quesinho. Comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Fala Quécio Jones. Fala Quesinho. Fala Quesinho. Fala. Esse programa tem um patrocínio total da Fênix Clínica e Laboratório, Hora do Gás, Petrobras Liquigás e do Lava Jato Marcelão. Essas são empresas e patrocinadores do Grupo Questão de Comunicação
Seja você também um colaborador, contribuinte, venha anunciar aqui o seu produto, a sua empresa conosco. Você vai vender muito mais. Nos nossos programas, no nosso site, você vai conseguir vender. Por quê? Porque nós temos, graças a Deus, uma audiência que você, telespectador, nos dá. E desde já, muito obrigado. Só temos a agradecer a vocês pela audiência. Então anuncie você, a sua empresa, o seu comércio, seja aqui um colaborador, um patrocinador do Grupo Cast Jônio Comunicação. Junte-se a nós, faça como a Clínica Fênix, como a Hora do Gás, do nosso amigo Osielto Castro e Ayrton Ribeiro, e do Lava Jato Marcelão. Junte-se a nós, essa corrente do bem, e venha anunciar a sua empresa, o seu comércio conosco. 22 horas com 52 minutos agora. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Horário brasileiro de Brasília. Cassinho. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. 10h55 agora. Horário brasileiro de Brasília. KJ O Dia para você. E atenção. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala.
Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. 23 horas com 1 minuto, 11-1, com um gol no final, a Argentina faz 2-1 na Nigéria e pega a França nas oitavas. E atenção, petista diz que decisão de libertar de seu reforça discurso para soltar Lula.
Brasil decide vaga amanhã. Veja. Ingleses são punidos por cânticos contra judeus. Fim da contribuição sindical obrigatória constitucional, diz Raquel. Beto Richa vira réu por uso ilegal de verba da saúde em Curitiba. Justiça autoriza que usinas vendem etanol diretamente aos postos. Prosperidade com armadilhas no Estadão. Congresso mantém veto de Temer e 39 setores perdem desoneração. Delação de Palocci foi homologada, mas não vazou. Vitória foi amarrada e estrangulada no dia em que desapareceu, diz polícia. Crime aconteceu no interior de São Paulo. Estados Unidos da América estão entre os 10 países mais perigosos para mulheres, aponta a pesquisa. Tribunal de Contas da União limita prorrogações de contratos anteriores ao decreto dos portos. Cartórios não podem reconhecer relação poliafetiva, diz CNJ. Mais uma vez, restauração mal sucedida em obra causa revolta. Preslite especial comemora os 76 anos de Gilberto Gil. Falta de sono pode prejudicar controle dos movimentos do corpo. Grécia quer de volta mármores do Parthenon, diz Tispor e Maia. Testamos o novo simulador de Velozes e Furiosos. Abertas inscrições para a 29ª o curso Estado de Jornalismo. Restrição de crédito está custando caro à economia chinesa. Jangada, uma das glórias do litoral, terá o fim. Confira no Estadão. 23 horas com 4 minutos, 11h04 da noite. Horário brasileiro de Brasília. KJ O Dia para você. Seu programa jornalístico verdade da internet. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, você fica ligado, sintonizado aqui no KJ O Dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Cassinho, Cassinho, Cássio Jones. Fala, Cassinho, comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Câmara aprova taxação em 11% de aposentados e pensionistas. O projeto agora vai para a sanção de prefeito Marcelo Crivella. Petrobras estuda propor novo plano de Petros para acabar com contribuições extraordinárias. INSS, tempo de trabalho nos Estados Unidos, contará para aposentadoria. Governo ameaça distribuidoras com multa de 9 milhões de reais. Empresas têm 10 dias para explicar redução menor do preço do diesel. Delegada abre inquérito para apurar a agressão a Jennifer Oliveira pelo namorado. Senado argentino votará a legalização do aborto em agosto. Douglas Sampaio nega ter agredido a atriz de Malhação. Vou provar na justiça. Jennifer Oliveira acusa o ex-namorado em cartas enviada à coluna Patrícia Cook. Harry e Meghan se juntam à rainha em celebração no palácio. Lei que proíbe sacola plástica em supermercado é sancionada. Anselmo Góes, mulher agride DJ branca que toca Ivone Lara. Porta do Fundo se recusa a retirar vídeo sobre Jesus do ar. Ato cobra a investigação ágil sobre o desaparecimento de professora. O dinossauro é a eterna luta entre o bem e o mal no O Globo. Michel Temer diz que pode enviar avião para buscar crianças nos Estados Unidos da América. O presidente falou sobre a possibilidade do encontro com Mark Pence. Segundo o último balanço, existem 51 crianças separadas dos pais. Passeatas dos 100 mil a 50 anos teve de Chico Buarque ao Profeta Gentileza. Com a participação dos artistas, intelectuais, estudantes, população, o ato foi reação contra a violência crescente. Bovespa e dólar fecham em alta após sessão volátil. Incerteza sobre o cenário eleitoral no país e receio de uma guerra comercial mundial contaminaram os negócios. Debate sobre agrotóxicos teve lugar para nude e futebol.
Comissão da Câmara aprovou parecer que flexibiliza regras para a comercialização de pesticida agrícola. 23 horas com 12 minutos. KJ O Dia. Seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. Aqui você sabe tudo o que acontece no Brasil e no mundo, na sua cidade e na sua região. E atenção! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! 23 horas com 13 minutos, 11h13 da noite desta terça-feira, 26 de junho de 2018. Olha, vamos seguir as nossas matérias, nossas informações, as nossas manchetes dos dias de hoje. E atenção, e atenção! Cassinho, Cássio Jones. Fala, Cassinho, comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. Ex-deputado orienta depoimento de testemunha em gravação da polícia. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! Ex-deputado orienta depoimento de testemunha em gravação da Polícia Federal. Márcio Junqueira é investigado por supostamente ter tentado comprar o silêncio de ex-assessor parlamentar do PP. Ele nega. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide soltar ex-ministro José Dirceu. Lula perdeu chance preciosa de ser solto pelo Supremo Tribunal Federal, avalia PT. Para partido, para cá seria favorável na segunda turma, mas caso será levado ao plenário. Ex-governador do Pará vira réu na Justiça Federal de Curitiba. Denúncia foi enviada à primeira instância depois que Beto Richa perdeu foro por renunciar ao cargo. Mudança na lei ameaça proibição de agrotóxicos nocivos à saúde, diz a Anvisa. A Comissão da Câmara aprovou o projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Mulheres assediadas por turistas viram alvo de extremistas russos. Meta de inflação para 2021 é fixada em 3,75%. É a primeira vez desde 2004 que a meta para o ano fica abaixo de 4%. Goleiros de Sérgio Cabral dizem que levavam dólares em meias. Cláudio Barbosa e Vinícius Claretti prestaram o primeiro depoimento ao juiz Bretas. Presidente da Macedônia se recusa a assinar lei para alterar o nome do país. Parlamento havia assinado com a Grécia para resolver disputa. Candidatos apontam erro de português em questões de concurso. Prova para vagas na Câmara de Maurim, que é investigada pelo Ministério Público no interior de São Paulo.
Supremo Tribunal Federal invalida a busca e apreensão em imóvel de Gleice e do marido. Segunda turma do Supremo decide libertar ex-tesoureiro do PT, João Cláudio Genum. Tribunal limita a prorrogação de contratos e terminais de portos. 6 pessoas da mesma família são assassinadas em tiroteio em Palmas, Tocantins. Polícia suspeita de conflito entre grupos de ciganos. Às 23h17. Egito anuncia saída do treinador Hector Cooper após a eliminação. A seleção sofreu 3 derrotas nos 3 jogos da fase de grupos. Mattel lança Barbie para encorajar aprendizado de programação. Boneca ganha profissão de engenheira robótica e vem com lições de lógica. Única sobrevivente de queda de avião em Cuba apresenta melhora. Jovem respira sem aparelhos, mas o estado ainda é grave. Alunos denunciam homofobia em prova de faculdade de medicina em Goiás. Estudantes estranharam enunciado. Universidade diz que investiga o caso. Senado aprova projeto para elevar pena de roubo com arma branca. Pena maior estava prevista, mas lei aprovada modificou as regras. Texto vai para a Câmara. Maradona Pistola vira o rei dos memes em jogo dramático. Roberta Miranda é a nova líder dos palpites no G1. Supremo Tribunal de Justiça mantém indenização a homem que contraiu HIV após estupro em cadeia. Ele foi preso em 2013 e absolvido de crime 3 anos depois. Cartórios não podem reconhecer relações por efetiva de CNJ. Servidor investigado por fraudar ponto para viajar para a Copa. Yolanda Torres é esposa do presidente da Federação Paraense de Futebol. Corpo de estudante morto após festa rave será enterrado amanhã. Amigos dizem que jovem pode ter usado drogas sem saber. Entidades e caminhoneiros discutem tabela de fretes em audiência no Congresso. Empresas criticaram e caminhoneiros falam que medida é salário mínimo. Brasileiro que dançava escondido dos pais vira protagonista de Bolshoi. David Mota está desde os 13 anos na Rússia após ser convidado por balé. Piloto afirma ter feito mais de 100 viagens com Cabral e Mangaratiba. Ex-governador investigado por uso indevido de aeronaves do governo. Defesa de casal acusado da morte dos filhos contesta decisão de juiz. ProUni abre inscrições para 174 mil bolsas no segundo semestre. O candidato deve se inscrever pelo site do programa. Menino escreve à mão o nome de Coutinho em camisa no Rio. Mexicano vai à Copa para homenagear mulher e filhos mortos em acidente. Torcedor diz que viagem era sonho da família e o tio era fã de Neymar. Câmara do Rio aprova projeto para taxar FIIs servidores e nativos. Texto prevê desconto em contra-cheque de aposentados que ganham acima de teto. Veterano de guerra ateia fogo em si em frente à Câmara nos Estados Unidos da América. Homem de 58 anos sofreu queimaduras em 90% do corpo. 23h20, 11h20 da noite. Horário brasileiro de Brasília. KJ é o dia. Agradecer a você a audiência, agradecer a você a paciência, agradecer a você a tolerância de estar aqui assistindo esse programa através da internet. KJ o Dia, programa transmitido pelo blog Cassie Jones São Notícias, pelo blog Condenado a Falar, pelo blog São Francisco Cassie e pelo nosso site, portal kjportaldenoticias.com.br. O nosso site, kjportaldenoticias.com.br. 23h21, 11h21, nesta terça-feira, 26 de junho de 2018, 11h21 agora, horário brasileiro de Brasília. E vamos seguir as manchetes do dia, tudo o que acontece na sua cidade, na sua região, no Brasil e no mundo. Confere aqui agora no KJ o Dia.
Ah, Jesus Cristo. Fala, Cássio Jones. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Sem cacoete no ataque, Islândia perde chance de fazer história na Copa. E atenção, França e Dinamarca fazem o primeiro 0-0 da Copa. Com gol de Paulo Guerreiro, Peru vence a Austrália. Messi marca a Argentina, se classifica em jogo dramático contra a Nigéria. Maradona deixa estádio carregado após vitória. Pezão sanciona a lei que proíbe sacolas plásticas em supermercados do estado do Rio de Janeiro. Douglas Sampaio nega ter agredido a atriz de Malhação. Policiais prendem suspeito de matar PM na Baixada Fluminense. Ministério Público do Rio de Janeiro interpõe recurso contra o aumento das passagens de ônibus. Taxação de inativos é aprovado pela Câmara do Rio. Arlindo Cruz deixará o hospital na quinta. Ele fica ansioso, diz Arlindinho. Ato cobra agilidade nas investigações do desaparecimento de professora. Crise no Hospital de Bom Sucesso afeta transplantes e pacientes com câncer. Sandy faz festa de 4 anos para o filho em Campinas. Tio posta clique de Sacha Meneghel de barriga de fora. Camila Coutinho revela briga com um apresentador de TV. Anitta sobre aborto. Cada um deve fazer o que quiser. Segundo o Sol, Rosa vai enfrentar Carola após chantagem. Malhação, Getúlio arruma emprego no Lequebec. Deus salve o rei. Isis é assassinada por Catarina. Grazi Stiment estreia como antagonista em minissérie. Estudo vê relação entre TDAH e parto prematuro. Saiba como evitar nota 0 no Enem 2018. Saiba como empreender nas férias das crianças no Jornal Extra. E atenção. Princesa japonesa deixa a família real para se casar. Frutos do mar são afrodisíacos, diz estudo de Harvard. Histórias e músicas de João Nogueira viram espetáculo. Meu negócio extra, vender doces de fazenda gera renda. 23 horas com 26 minutos agora. 11h26, horário brasileiro de Brasília.
Nova restauração cômica de obra de arte causa polêmica na Espanha. 10 opções de passeios gratuitos em Buenos Aires, na Argentina. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Um truque simples pode queimar toda a gordura da sua barriga. Veja no Jornal Extra. Patrícia Pilar e outros famosos que não querem ter filhos. Veja na Extra. Novo clareador dental vira febre do Brasil. Atenção, não invista em imóveis antes de ler isso no Jornal Extra. 23 horas com 28 minutos, 11h29 agora. 23 horas com 29 minutos. Na noite desta terça-feira, 26 de junho de 2018, está no ar KJ O Dia, seu principal programa jornalístico, verdade da internet. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. E vamos seguir as manchetes, vamos seguir as notícias. A apresentadora critica a transmissão da Copa pela Globo. Musa da Argentina enaltece raça e se derrete por Messi. Pastor traficante internacional de armas é preso na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Felipe Jorge da Silva Freitas, de 44 anos, foi detido em Pedra de Garatiba. Ele já havia sido preso em 2010, transportando fuzis na companhia de outro pastor evangélico. Trauco desabafa após vitória do Peru na Copa. Eu quero sair do Flamengo. Em meio à diversidade, sabe escolher o melhor estágio em direito. Você veja no O Dia. PT. Decisão sobre Disseu reforça discurso pela libertação de Lula. Estados Unidos autorizam o primeiro medicamento à base de maconha. Ludmilla se apresenta em festa de filho de ditador na Guiné Equatorial. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. INSS divulga horário de atendimento em jogos da seleção. ONU lamenta a morte de adolescente baleado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Retirada do PIS/PASEP alcança 792 milhões e 400 mil. PGR dá parecer a favor do fim da contribuição sindical obrigatória. Suspeito de matar PM, Douglas Fontes, ostentam armas no Rio de Janeiro. Se não tem condições de imigrar, não venham, diz vice-presidente dos Estados Unidos.
Ação de ordenamento urbano em Madureira recolhe tonelada de lixo no Rio. Presidente do TCU a risco de decisão de Moro atingir processos da corte. Sorteio da Mega Sena vira tema de polêmica. Polícia Federal queima 3,5 toneladas de maconha e cocaína. A atriz Rita Sloch é hospitalizada por overdose após agredir policial. Juiz ordena a volta de 32 presos que cumprem pena em outros estados. Com votos de Gilmar, Lewandowski e Toffoli, Supremo solta José Disseu. William Bonner imita Maju no Jornal Nacional e jornalista cai na gargalhada. Imagens flagram bandidos roubando carro em Niterói. Polícias prendem 5 em ação no Lins. Menores também são apreendidos. Promoções de mais de 12 mil professores estaduais são publicadas no Diário Oficial. Gabinete de Intervenção vai usar 1.100.000 para equipar Polícia Civil. Flamengo anuncia de forma oficial a contratação de colombiano Uribe. Goleiro de pior time do mundo morre após ser atropelado por um ônibus. Marcos Paquetá é anunciado como novo treinador da equipe do Botafogo. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. 23 horas com 35 minutos agora. O seu programa jornalístico Verdade da Internet, KJ O Dia. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. (11h35) Justiça Federal aceita a denúncia de 2009 e Richa vira réu. PM usa bombas contra servidores em protesto na Câmara. No Rio de Janeiro, cartórios são proibidos de registrar relação por esse como estável. E atenção, filha se irrita com um áudio sobre suposta morte de Maradona. São falsos. Fachin tirou Lula da segunda turma porque chance de libertação era real. O Supremo Tribunal manda soltar José Disseu. Manuela e coordenador de Bolsonaro troca farpas na rodovia. Na roda viva. Manuela é mais interrompida que Ciro. A ONU manifesta pesar por morte de estudante na Maré e lança a campanha Vidas Negras. Partidos devolvem 44 milhões após falha em prestação de contas. Comemoração de gol da classificação da Argentina invade telejornal ao vivo. Mesmo com o jogo do Brasil, o rodízio em São Paulo vai vigorizar normalmente nesta quarta. Supremo Tribunal de Justiça rejeita recurso que impedia indenização a homem preso injustamente. Na Guatemala, a mulher ainda busca a família 3 semanas após a erupção. China é suspeita de usar gás que destrói a camada de ozônio. 23 horas com 37 minutos. KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. (11h37) agora. E atenção.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 11h40 agora. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Justiça destina mais de 1 milhão recuperado pela Lava Jato para a segurança do Rio de Janeiro. A 7ª Vara Federal Criminal destinou mais de 1.100.000 reais recuperados na Lava Jato para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O valor foi obtido pela Justiça em conta de delatores e terá investido em uma série de itens que são acusados na perícia técnica e estão em falta. Com os recursos, a Polícia Civil irá comprar luminol, reagentes diversos para realização de exames, kits para exame de DNA, solventes para exames toxicológicos, pó e pincel para digitais. A falta de insumos aumenta o número de laudos pendentes nos laboratórios. No IML, são cerca de 22.000 laudos pendentes. No Instituto de Criminalística Carlos Elboli, são 10.000, além de mais de 100 confrontos de DNA por lazer. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. O Ministério Público Federal denuncia Marcelo Miller, Joesley Batista e advogados por corrupção. O Ministério Público Federal denunciou por corrupção o ex-procurador Marcelo Miller e os delatores da JBS, Joesley Batista e Francisco de Assis, e a advogada Esther Flex. Segundo a denúncia, Joesley e Assis ofereceram vantagens indevidas a Miller, aproveitando-se da condição dele de membro auxiliar do grupo de trabalho da Lava Jato, para conseguir um bom acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República envolvendo imunidade para seus crimes. A peça de acusação diz que uma fatura de 700 mil emitida pelo escritório de advocacia contratado pelo JBS mostra que Miller receberia pelas horas trabalhadas pelos delatores quando ainda era membro do Ministério Público.
Na semana passada, a Polícia Federal indiciou os 4 e também a advogada Fernanda Tortman. A omissão de envolvimento de Miller durante a negociação da delação premiada para ajudar o Executivo foi um dos principais pontos aposentados pelo delegado da Polícia Federal, Kleber Malto Lopes. O delegado é o mesmo que conduz a investigação sobre a edição do Decreto dos Portos, assinado pelo presidente da República, Michel Temer, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Quércio Jones, Quessinho, Quércio Jones, Quessinho, compromisso com a verdade. Para reduzir pena, Cabral e mulher abrem mão de 14 milhões e 500 mil em bens. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite, que Deus abençoe e até amanhã, Brasil. Assim permitindo Deus e Ele há de permitir. Deus tenha te abençoado e nos caminhos guie do caminho da verdade e da justiça. Até. Quércio Jones, Quessinho, compromisso com a verdade.